para os homens que costumavam ser assustadores com as mulheres e desde então pararam. O que fez você perceber que era assustador e que o levou a mudar? Ouvir mulheres reclamando e pensando: oh merda, eu fiz isso. Oh, sério, me ajudou a melhorar muitas coisas. Ler tópicos na internet fez o mesmo comigo. Ler reclamações era como olhar para um espelho e ficar horrorizado. Tenho a sensação de que a internet permitiu muito mais autoconsciência, já que agora um cara assustador veria mulheres reclamando de outros caras assustadores, mulheres que provavelmente não explicariam isso diretamente na cara do cara, fazendo com que ele nunca aprendesse. O outro lado é que quando esses caras não estão dispostos a ser honestos com eles mesmos, podem encontrar comunidades de apoio de viés de confirmação de outros caras assustadores, em seus éticos, que irão validá-los. Cara, demorei a reconhecer que era viciado em álcool, tabaco, pornografia e sexo. Eu tinha sido agressivo com as mulheres, objetivando-as desde que era criança. Acho que isso aconteceu porque fui exposto ao sexo muito jovem. Achei que todos os relacionamentos deveriam ser como os filmes e programas eram, então apenas imitei o que vi. Assim que fiquei sóbrio, percebi o quanto eu era um monstro e dei os passos necessários para realmente implementar mudanças em minha vida. Muita terapia. Muito choro, autorreflexão sobre por que estava imitando esse comportamento específico e abandonando meus vícios. Tem sido uma jornada, mas estou feliz em dizer que estou em um relacionamento amoroso e comprometido com limites adequados há 1 ano. Conversar com mulheres, fazer amizade com mulheres, mudar meu círculo de amizades, crescer, aprender empatia e o último prego no caixão era a sobriedade. Crescente autoconsciência de que eu não era o centro do maldito universo. Passei por uma fase difícil demais de perseguir namoradas em potencial nos primeiros anos da vida adulta, incluindo confundir simples ofertas de amizade, status de colega de trabalho com interesse real. Não era o nível de perseguição e nunca alcançava o ponto de disciplina, ou mesmo comentário, mas provavelmente chegava ao ponto de ser um pouco profissional e desconfortável para a garota envolvida. Isso foi há décadas e agora estou como uma empresa que não tolera esse tipo de coisa. Eu fui a um encontro com um cara que perseguiu uma colega de trabalho e foi demitido por isso. Ele mencionou que havia sido despedido de um emprego e eu perguntei o que aconteceu. Ele explicou que havia usado sua autorização de segurança como parte do departamento de TI para encontrar o número de telefone dessa mulher e começou a enviar uma mensagem de texto explicando quem era e como conseguiu o número dela. Eu disse a ele que era meio assustador e que ele deveria ter expressado seu interesse a ela em vez de se esgueirar para encontrar o número dela. Depois do encontro, ele me enganou e me mandou uma mensagem meses depois dizendo que estava desesperado por um amigo de abraço. Ok, não, obrigado. No ensino médio, eu era um pequeno pervertido no meio da puberdade, cheio de tesão. Eu também não fiz um bom trabalho em esconder isso. Eu sempre me aproximava muito da minha única amiga porque gostava dela na época e, olhando para trás, era tão errado fazer. Demorei a olhar o que eles estavam pensando e como meu comportamento os afetava para realmente parar de ser assustador. A retrospectiva também ajuda muito. Lembro-me dos abraços que demoravam um pouco demais, das mãos que foram um pouco baixas, do onde estão meus abraços, falta de espaço pessoal, etc. que recebi de meninos no ensino médio. Sinceramente, fico feliz em ouvir reflexos acontecendo do lado de todos vocês. Sou culpado disso, mesmo que ingenuamente e inocentemente. Isso parece estranho para mim agora, mas na verdade eu cresci em uma casa que valorizava as costas, o pescoço e esfrega os ombros. Fiz isso por muito tempo com pessoas de quem era amigo, homens e mulheres. Na minha cabeça, era apenas uma maneira de dizer que me importava. Em retrospecto, sem dúvida deu uma vibração super assustadora. Parei assim que vim no contexto de outra pessoa fazendo isso com uma mulher e sua reação facial a isso. Então, simplesmente clicou. Uau, isso é inapropriado. Vi essa resposta há algum tempo. Foi esse cara que tentou se confessar para a garota de que gostava indo ao apartamento dela e fazendo o jantar dela com velas, flores e toda essa merda. Mas então a garota voltou para casa e a primeira coisa que disse foi: "Você vai me matar?" Eles não estão rindo porque eu sou engraçado. Eles estão rindo porque estão com medo. Eu costumava ter esse homem mais velho sempre flertando e não sendo profissional comigo no trabalho. Quando eu comecei, eu tinha cerca de 24 anos. Depois de me cansar de seus comentários estranhos e flertes, eu disse a ele que ele tem uma filha da mesma idade que eu, o que era verdade porque ele falava sobre sua família às vezes, e que ele gostaria se algum homem mais velho estava conversando com sua filha assim e fazendo comentários sexuais com ela.
Ele se tornou menos estranho e paquerador e mais regular, mantendo conversas normais. Ele mudou de turno, então eu nem mesmo o vejo mais. Eu tinha um homem no trabalho que era além de impróprio, sempre, o tempo todo, e o comentário da filha foi o que finalmente fez isso por ele também. Estávamos sentados em uma sala, eu trabalhava em silêncio em um computador / papelada com um fone de ouvido e, do silêncio atrás de mim, ele perguntou: você gosta de ter seu cabelo puxado quando você é f***da? Eu me virei na cadeira e disse: você pode imaginar alguém falando assim com sua filha? Tipo, puta merda. Eu não tive nenhuma irmã e nenhuma amiga crescendo. As meninas sempre foram essa entidade mágica desconhecida, que eram capazes de sexo. Então, eu sempre ficava estranho com eles, porque não sabia o que fazer ou dizer. Eu não queria ofender ninguém acidentalmente ou dizer algo estúpido. Então eu praticamente não disse nada. No meu último ano do ensino médio, passei mais tempo com as meninas e percebi que elas realmente não são tão diferentes dos meus amigos homens. Eles fazem as mesmas piadas de pau e outras coisas. Eles têm os mesmos objetivos na vida. Lentamente, aprendi a relaxar um pouco e a tratar as mulheres como seres humanos normais, como todo mundo. Isso. Estou tão cansada de as mulheres serem uma entidade monolítica mítica. Apenas a frase como falar com mulheres me deixa maluco. Como se você precisasse de uma linguagem de código especial. Big Mouth é um programa excelente, e uma das coisas que gosto nele é que desmistifica as mulheres, a puberdade das adolescentes e mostra as meninas como sendo praticamente iguais aos meninos. Honestamente, no cerne de todas as coisas horríveis, está apenas uma falha em reconhecer as mulheres como seres humanos como você. Cada homem neste tópico mudou uma vez que eles entenderam que as mulheres eram apenas pessoas. Quando eu estava no final da adolescência e no começo dos 20 anos, estava constantemente perseguindo garotas, como diz a expressão. Ninguém parecia se ofender com isso, esse tipo de comportamento parecia esperado. Além disso, sempre parecia ser capaz de encontrar alguém que estivesse interessado em ficar. Então eu me casei e, então, obviamente parei. Eu me descobri solteiro de novo 10 anos depois e rapidamente voltei aos meus velhos hábitos. Não demorou muito para eu perceber que as coisas que eu poderia fazer aos 21 não funcionavam mais aos 32. Na verdade, com base nas reações de algumas mulheres, percebi que estava sendo assustador. Claro que as mulheres que eu estava examinando também eram mais velhas. Percebi que precisava adotar uma abordagem mais madura. As coisas correram muito melhor depois disso, mas ainda me encolho ao pensar em algumas das minhas primeiras tentativas de voltar ao jogo. Quando terminei meu primeiro namoro sério, fiquei totalmente inconsolável. Liguei para ela o tempo todo, chorei no telefone. Eu até ameacei me matar e disse isso a ela. Isso continuou por algum tempo. Por fim, ameacei de novo me matar e fui para a cama bêbado. Eu acordei com uma mensagem de voz dela chorando, seus olhos implorando para eu não fazer isso. Eu estava com tanta vergonha do meu comportamento. Percebi naquela mensagem o que eu havia me tornado. Era absolutamente seu direito, como era meu, terminar um relacionamento a qualquer momento por qualquer motivo, sem ser perseguida e traumatizada pelo ex. Eu era mau e tóxico. Pedi desculpas e prometi nunca mais fazer isso. Depois disso, eu a deixei sozinha. Eu ainda estava com o coração partido, mas encontrava conforto em meus amigos e, em vez disso, em atividades e hobbies. Tive vários relacionamentos fracassados. Depois dela, mas nunca mais tratei uma mulher assim. Isso foi há mais de 15 anos e agora sou casado. Muitas vezes fui tentado a entrar em contato com ela e pedir mais desculpas por meu comportamento, mas a verdade é que ela está melhor sem mim em sua vida. Espero que ela esteja bem. Adição: muitas pessoas responderam a isso e eu tentei responder a cada um dos comentários, mas eram muitos. Eu nunca esperei que isso explodisse como aconteceu. Cada mensagem que recebi foi honesta e adorável. Eu agradeço a todos eles. Para amar e para a felicidade para sempre. Percebi que não era um cavaleiro de armadura brilhante e que não eram princesas para serem adoradas e salvas. Ao invés de tentar cair nas boas graças delas, parei de me importar e apenas comecei conversas casuais. Se eles deram respostas curtas e linguagem corporal distante, eu educadamente saí da conversa e segui em frente. Por me importar menos, consegui mais. Sim, acho que isso é algo que a maioria dos jovens leva muito tempo para entender. A maioria das mulheres não quer receber elogios intermináveis. Ou ser tratada como princesas, elas querem que alguém fale com elas como uma pessoa.
Muitos caras começarão a conversar apenas com uma série de elogios aleatórios que parecem exagerados e insinceros, tipo, você acabou de me conhecer, sabe? Você não pode realmente pensar que eu sou tão ótimo. Elogios são legais, mas você deveria tentar realmente ter uma conversa com alguém. Meu melhor amigo era na verdade o cara assustador. Éramos ambos calouros na faculdade e virgens, e eu era uma mulher atraente que falava com ele. Demorei-me a sair de uma festa porque ele não parava de colocar as mãos nos meus ombros e um cara amigo meu andando até ele alguns dias depois, não por minha ordem. Ele apenas decidiu fazer isso sozinho, e dizer ele você deixa, meu nome, realmente desconfortável, fique longe dela. Ele se desculpou e me deu espaço, mas ainda estávamos nos mesmos círculos sociais, então nos víamos e aos poucos nos tornamos bons amigos. Ele se desculpou várias vezes por me deixar desconfortável. Mais de um ano depois daquela festa, ele se virou para mim e disse: apenas sinto muito por aquela noite. Eu conheço um cara que é assustador com as mulheres. Eu dividia um apartamento com ele e o outro cara. O outro cara costumava trazer a namorada às vezes e nos tornamos amigos. Uma noite ela me confessou que o outro cara a deixa assustada e ela tem um pouco de medo dele. Eu não tinha ideia de que ele tinha esse feito. Eu estava surpreso. Mas outro dia eu estava no parque com ele. Uma jovem loira, aparentando ter uns 20 anos, vestindo shorts pretos e uma camiseta, veio e começou a passear com o cachorro no parque enquanto conversávamos. Ela é uma garota bonita. Meu amigo se virou como um farol para encará-la, e apenas olhou. E ficou olhando. Na verdade, onde quer que ela se movesse, ele se virava para encará-la. Após cerca de 60 segundos disso, eu ainda estava falando com ele. Fiquei irritado. Cara, você vai parar de olhar para ela. Você vai fazer ela se sentir desconfortável. O quê? Você tem olhado para ela sem parar desde que ela chegou ao parque. Você deu uma olhada agora, desvie o olhar e pare de incomodá-la. Acho que você está sendo paranoico. Ela saiu então. E alguns dias depois eu peguei fazendo isso de novo com outra garota. Bem, eu mesmo gosto de garotas bonitas, mas você não olha para elas, e você não se levanta, olha na direção deles e depois se vira para encará-los onde quer que eles vão, como um radar ou algo assim. Tentei dizer que ele estava sendo assustador, mas ele não quis ouvir. Caras assustadores nem sempre percebem que são assustadores, e não dão ouvidos também. Eu sou uma mulher, mas tenho uma história sobre ser assustadora com os homens. Na faculdade, eu e meu namorado de longa data tínhamos acabado de terminar porque ele queria namorar minha amiga. Isso me deixou desesperado para namorar ou dormir com novas pessoas, então eu me sentiria desejável novamente. Meu bom amigo Paul também estava na faculdade e tinha um colega de quarto fofo que não gostava de mim. Eu pedi seu número e Paul me disse que não porque seu colega de quarto não gostava de mim. Bem, eu procurei o telefone de Paul para o número dos caras de qualquer maneira. Levei apenas alguns dias para perceber o quão genuinamente assustador e desesperado eu estava sendo, e toda vez que eu olho para trás para isso eu me encolho. Tenho 5 irmãs, e ouvi-las falar sobre algo assustador que um cara realmente fez, me fez checar minhas próprias ações. Além disso, acho que muitos de nós éramos apenas adolescentes hormonais com uma libido típica e insana. Ser chamado a atenção normalmente funciona. Minha estranhice vinha de não saber falar com garotas, nada predatório. Acho que muitos caras são assim. Eu não era particularmente assustador, mas lembro de algumas coisas que fiz ou disse que achei serem suaves ou sedutoras. Mas olhando para trás agora eu fico tipo uau, eu estava realmente sendo assustador. Eu era o que eu descreveria como um incel no treinamento. Basicamente marquei todas as caixas, exceto que não tinha ideia de que algo assim era mesmo uma coisa. E eu ainda estava meio reservado sobre isso. Estou feliz por ter mudado antes de encontrar aqueles fóruns da Câmara de Eco. Nem quero pensar no que teria me tornado se tivesse todas as minhas opiniões reforçadas. Eu realmente gosto de psicodélicos, embora eu tenha a tendência de só usar maconha agora. O LSD foi uma grande parte dos meus últimos anos de colégio. Um dia usei ácido com os meninos como sempre fazia. Começamos a conversar sobre relacionamentos e foi aí que começou a bad trip. Assim que percebi que a onda ia ser ruim, pedi licença e fui para um depósito na minha casa onde basicamente colocávamos um monte de merda. Infelizmente para mim, o que eu não percebi foi que neste quarto também havia um grande espelho, tão grande que eu poderia me ver inteiramente.
Agora, se você sabe alguma coisa sobre LSD, sabe o que acontece quando você se olha no espelho, especialmente durante uma onda ruim. Basicamente, fiz uma jornada espiritual onde pude ver o que estava me tornando, e isso me assustou completamente. É isso, eu usei LSD, dei uma boa olhada em mim mesmo e estava tão extremamente apavorado com o que vi que basicamente não tive escolha a não ser mudar. Olhando para trás, eu era como a maioria dos outros homens, nascidos nos anos 70 e não sabia disso. Então, fiz amizade com mulheres e aprendi o que as mulheres querem em uma pessoa. O golpe de misericórdia foi quando eu estava saindo com alguns homens gays que viraram a vibe assustadora para mim. O resultado foi uma garota que encontrei no Bumble app como o Tinder, que me elegeu o homem mais charmoso com quem ela namorou. Uma garota me disse que não estava interessada porque eu fiz algo assustador e ela se sentiu desconfortável com isso. Eu não tinha ideia de que era um movimento horrível na época. Eu nunca tinha recebido esse feedback e estou muito feliz por ela ter fornecido, quando ela poderia simplesmente ter mudado de ideia e seguir em frente. Tive problemas para entender situações sociais e ler filas. Fui influenciada pelos filmes dos anos 80 e 90 como minha principal educadora na maneira de falar com as mulheres. Meus pais estavam disponíveis, mas minha ansiedade me impediu de perguntar e eles não insistiram. Portanto, não nasci com a capacidade de ler bem as situações sociais, não recebi nenhum mapa além de Hollywood movida a cocaína e minha mentalidade era de competição para ganhar o prêmio feminino, em vez de simplesmente estar com essa pessoa e conseguir conhecê-la como pessoa. Edit. Para quem pergunta, perseguição no Facebook. Meu eu jovem e ignorante achou que seria legal para os leitores e surpreendi-la com meu conhecimento, porque isso mostra que me preocupei o suficiente para aprender sobre ela. Aparentemente, é para isso que serve namorar e conversar. A verdadeira ultrapassagem foi eu perguntando sobre outros caras com quem ela é amiga e que fizeram comentários de flerte nas fotos. Tive a impressão de que, uma vez que você diz que está namorando, a monogamia está implícita. Para defender minha ignorância, não minhas ações. Isso foi há 20 anos, quando o Facebook foi lançado pela primeira vez para algumas faculdades. Não existia o termo perseguição no Facebook. Fiz meus ajustes e estou em um relacionamento feliz há 7 anos. Todos os limites ainda estão intactos. Não eu, mas eu tinha um amigo 2 anos mais novo que eu tinha 14 anos, que estava obviamente apaixonado por mim, mas eu sempre pensei nele como um amigo estranho, porque ele não estava fazendo nada para me machucar, mas uma vez eu o encontrei ligando na minha casa. Eu nunca disse a ele ou mostrei onde eu morava, e eu fiquei assustada porque ele admitiu casualmente que tinha me seguido. Ele era bom, mas não entendia o que significava privacidade ou propriedade, e uma vez ele invadiu minha casa para jogar nosso console. Tínhamos um local para esconder as chaves que ele me viu usar com frequência, enquanto minha família e eu estávamos em viagem de verão. Sim, eu finalmente acabei sendo uma idiota com ele por causa da adolescência e paramos de nos falar. Espero que as pessoas se sintam mais confortáveis com ele do que comigo. Obrigado por assistir até o final. Se chegou até aqui, aproveita para deixar o like e se inscrever para ver mais vídeos interessantes como esse.